E aí, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Estou voltando para casa com um casaco novo, olha só, que eu comprei na Zara semana passada e não tinha mostrado para vocês, esqueci. Mas, enfim, um solzinho de geladeira, né, que a gente gosta. Mas estou voltando para casa da aula. Tô completamente sumido essa semana porque, como vocês sabem, já falei nos outros vlogs, hoje eu que era o responsável pela discussão na disciplina de doutorado. E então, assim, eu tava completamente maluco, organizando a minha apresentação, fazendo os slides, fazendo handout para distribuir para o povo, enfim, aquela correria. Não é a primeira vez que isso acontece nesse canal, então quem acompanha o canal há um tempo já sabe como que é. Então eu tava absolutamente maluco, até porque eu tô um pouco de saco cheio, então isso levou mais tempo do que eu queria que tivesse levado. Mas valeu a pena, porque foi um sucesso. O meu orientador ficou muito, muito, muito feliz. Ele me parabenizou depois. Ele veio falar comigo. Eu perguntei pra ele, fiz o meu diretor de pesquisa feliz? Ele, muito. Ele falou, a sua capacidade discursiva é muito boa. E isso reforça o que eu te falei semana passada, que você conseguiria muito bem terminar a sua tese em 2 anos. Então, assim, a discussão foi muito boa, o pessoal adorou. Eu falei mais do que deveria, né? Como é típico de mim. Mas se essa foi a minha última apresentação no doutorado em filosofia, seja porque é a minha última disciplina, seja porque eu vou sair da filosofia, encerramos esse ciclo com chave de ouro. Então, estou muito feliz. Como eu disse já para vocês, eu gosto do que eu faço. Então, assim, a apresentação foi sobre inativismo, sobre predictive processing. Eu falei sobre uma doença neurológica e fiz uma análise de como a gente poderia interpretar essa doença dentro desse quadro teórico que eu trabalho na minha tese. Então, assim, eu gosto, sabe? Eu gosto do que eu faço. Então, de forma alguma, eu, apesar de fazer um pouco a contragosto, assim, no final das contas, quem é nerd vai me entender. A gente reclama, mas a gente faz. Então, acabou. Eu tô feliz de ter feito a apresentação no começo do trimestre, porque é menos cansativo, né? Você, teoricamente, tá com um pouquinho mais de gás do que se você deixa para fazer no final. Então, é menos uma coisa. O que eu tenho para fazer da disciplina daqui para frente é mais tranquilo, é mais rápido, com exceção do trabalho final. Mas aí o trabalho final é outra história. Já vai ser primavera, a gente não vai estar mais nesse frio chato, né? Que apesar de eu gostar do inverno, eu tô louco para não ter que botar um monte de casaco e luva e protetor de orelha para sair. E aí vou escrever meu trabalho final no parque, ou sem ter toda essa neve melada na rua. E é isso, gente. Tô devendo uma conversa com vocês, com atualizações da minha vida, da minha relação com a medicina. Mas vem aí, tá bom? Vem aí e vamos ver. Vou chegar em casa, vou dar aula e depois eu volto pra falar mais com vocês. Olhem só, como parte da crítica que eu faço ao meu professor e aos meus colegas que não usam slide nas apresentações, eu fiz slides, porque o Rafael me obrigou a fazer. Eu não ia fazer, tá? E aí ele falou, não, você vai fazer sim. E aí eu me convenci de que, ok, seria bom. Então, mostrar pra vocês como ficou. E talvez eu tenha trazido isso aqui pro canal, mas, gente, eu sou uma pessoa muito, muito, muito visual. E me dá muita agonia não conseguir prestar atenção nas coisas, porque é um assunto complexo, não é minha língua materna, e daí eu tenho que entender alguém falando, né, durante horas, sobre um assunto complexo, numa língua estrangeira e sem nenhum suporte visual. Sério, eu me perco muito. E quando eu vejo, já tô divagando horrores, tô no País das Maravilhas. Então eu preciso de slides, sabe? E na faculdade de letras a gente aprende muito, né, na licenciatura, na verdade, no Brasil, que a gente não pode privilegiar nenhum tipo de aprendizagem. Tem alunos que são mais auditivos, mas tem alunos que são visuais. Eu sou do tipo visual. Então você tem que balancear tipos diferentes de aprendizagem, né? Tem alunos que são mais práticos, mais táteis, enfim, tem vários métodos de aprendizagem. O importante é você ter uma aula que tente, no mínimo,
Não vai dar para agradar todo mundo, né? Nem toda a área do conhecimento, por exemplo, dá para você agradar esse aluno que aprende mais na prática, porque são áreas mais teóricas. Só que eu acho que, no mínimo, um visual e auditivo tem que ter um equilíbrio, sabe? E ajuda a ter o slide ali com palavras-chave enquanto você explica, porque a pessoa vai olhando ali, né, o slide e prestando atenção no que você está falando. Também não adianta você encher o slide de texto, né? Vejam que o slide tem bastante texto, é aqui, mas ele tá bem dividido em parágrafos, né? Tem bullet points, para combinar com a minha apresentação, então vai seguindo a ordem do que eu tô falando. Mas normalmente são slides concisos, né? Vejam, tem muito espaço vago, então a informação ela tá concentrada ali. Outra coisa que eu faço é citação. Se tem citação, eu tô apresentando em francês, né? Tô em francês, mas a gente tava trabalhando um texto cujo original é em inglês. Então, eu vou ler essa citação aqui. Então, eu coloco a citação no slide, porque é difícil você ouvir um negócio também numa outra língua, né? Para eles, o inglês é uma língua estrangeira. Então, eu acho que é sensível você colocar isso aqui para poder ajudar as pessoas justamente a te acompanharem, a entenderem o que você quer, né, o que você quer explicar ao trazer essa citação. Então, aqui, esses slides são, acho que 30 ou 32 slides, ó, eu uso figuras e coisas para poder ilustrar os pontos que eu queria no texto. E foi isso, gente. Muito bom. Me falaram que ficou um pouco pequeno, talvez, a letra, mas também porque o display da sala é meio horroroso, assim. Então, mas eu vou trabalhar, talvez esse não seja o melhor modelo pro que eu quero fazer, talvez tenha que usar outro template, mas basicamente foi isso que eu fiz. Bom dia, estamos aqui mais um dia, sexta-feira de carnaval, mas que não é carnaval aqui no Canadá. E já são meio-dia, né? Já é meio-dia, na verdade. Eu vou esquentar o meu almoço, mas queria compartilhar com vocês que eu tô muito feliz por ter conseguido ir na academia a semana toda. Assim, hoje, digamos, se passaram 5 dias da semana, eu fui 4. E a minha meta semanal é ir 5 dias por semana. Então, de segunda a sábado, mas sem contar quinta-feira, porque quinta-feira eu vou na universidade. Então, enfim, eu passo a manhã toda fora e eu gosto de ir na academia de manhã, porque você tem que ir à noite. Ontem eu fui à noite, pra compensar o fato de que eu não fui na quarta, porque eu tava preparando a apresentação. Então, excepcionalmente, eu fui na quinta à noite, mas eu não gosto. Eu tô muito cansado, geralmente, à noite. E eu acho que eu não rendo. Mas quem diria que fazer exercício, né, durante uma semana já me traria benefícios, porque eu tô me sentindo muito mais disposto, assim, àqueles pensamentos mais negativos de meu Deus, tô dando tudo errado, aquela confusão mental, assim, cara, tô cantando, sabe, ouvindo XG e, sabe, é outro estado de espírito, assim, então faz muito bem você sair um pouco de casa e se exercitar. Benefícios físicos, evidentemente. Ontem, gente, olha que palhaçada. Eu fui dar descarga na privada lá no departamento de filosofia e o banheiro são aqueles banheiros antigos. Então é tudo muito baixo, porque as pessoas antigamente eram mais baixas, né? E eu não dei uma pinçada no músculo da coluna. Olha que idiotice. Gente, o meu corpo, nitidamente, não é mais o mesmo de quando eu tinha 18 aninhos. Então, assim, triste. Aí eu senti assim, eu levantei e falei, epa. E não quis tomar remédio, porque assim, eu fui na academia a semana toda. E eu falei, eu não fui na academia a semana toda pra tomar antimuscular, relaxante muscular agora, né? Porque justamente quando você malha, você está machucando, entre aspas, as suas fibras musculares. E é essa resposta generativa do corpo que faz o músculo desenvolver. Então, se você toma relaxante muscular e você desfaz essa tensão, não adiantou de nada. Então eu falei, não vou tomar antimuscular, vou me alongar e tudo mais. Aí fui na academia ontem, peguei um pouquinho mais leve e magicamente sumiu. Assim, acordei com um pouquinho de dor ainda, mas fui treinar agora e tô zero bala, sem tomar remédio, sabe? Perfeito. Então, tô muito feliz por isso. Vou almoçar e tenho 3 aulas hoje. Um aluno cancelou, tinha 4, um aluno cancelou. Então, isso vai me dar tempo de dar uma olhadinha nas coisas da minha graduação em filosofia. Porque mesmo que eu largue o doutorado, eu vou terminar essa graduação que eu faço online no Brasil, porque falta um semestre só, então acho que são 4 disciplinas, e vou ter mais um diploma, né? Então, formado em letras, formado em filosofia e mestre em letras. E
doutor, talvez, em alguma coisa. Então, vou terminar, até porque, pelo que eu vi, isso vai contar. É essa média que vai contar muito pra minha entrada na medicina, ocasional entrada na medicina, porque a minha graduação mais recente, né? Letra já faz. Eu me formei em 2019, então já faz ali 7 anos, praticamente. Nossa, já faz 7 anos que eu me formei. Nossa, caramba. Então, não sei como que vai ser. E daí eu quero terminar. Minha média na filosofia é elevada também. Então, seja a média da letra, seja a média da filosofia. Acho que minha média geral na letras foi 9,6 e até agora na filosofia eu tenho 9,75. Então, as duas que eles pegarem vai estar boa, mas vamos trabalhar para me formar e manter essa média alta. Então, vou aproveitar, vou almoçar, vou dar uma olhada nisso. Tenho 2 horas para almoçar e ver isso. E aí, tenho que dar aula, 3 aulinhas, passa rápido. E à noite, Rafa deve ir pra aula. Não sei se a gente vai fazer alguma coisa, porque amanhã é dia dos namorados aqui, né? É dia de São Valentin, dia de São Valentim. Então vamos ver qual vai ser o babado. Mas hoje também, aproveitando pra lembrar, aproveitando que eu lembrei, é aniversário da minha sobrinha canadense, Manu. Sei que ela. Vocês conhecem ela, já viram elas várias vezes aqui no vlog. E eu sei que ela me assiste, então, um beijo. Feliz aniversário, que seja maravilhoso. Uma criança primorosa, prodigiosa. E aí já entrou no meu coração como parte da minha família, tá bom? Então, um beijo, feliz aniversário e que seja um novo ciclo de 10 anos muito maravilhoso. Olha, gente, Rafael comprou um bonequinho de vilã da Disney. Vamos descobrir, fazer um unboxing em tempo real, vai. Porque ele já abriu a caixa. Ele quer a Rainha Má, mas eu quero a Malévola. Produção. Eu também tô torcendo pra Malévola. Vai. Ai, não abre. Não pegzinho. Abre. Malévola, Malévola. É a Úrsula. Ah, que bonitinha. Deixa eu ver. Vai ficar bonita na nossa estante. Sim. Vai ficar bonita na nossa estante. Eu amei. Ela é linda. Tudo. E as... Gente, eu estou sem acreditar. Eu já tinha visto essa Ardenne, mas a gente nunca entrou. Daí viemos com a Elise, cara, $10 o pão chucho. Vou levar um, obviamente. Acho que eu peguei um desses pra usar. E assim, tudo em promoção. Ó, $10, $6, $5. E aqui é de criança, né? Mas tem muita coisa pra adulto, ó, lá no fundo. E é isso, é tudo de entre $1 e $10. Vale muito a pena vir aqui
perto de casa, na estação Namur. E, gente, cheio de coisa. Eu peguei uma bolsa também ali, ó, Rafael ali. Mas, gente, chapéu por $2. Sério, muito bom. Capuzari. Se tiver gente que conhece, né? Vamos ler. Aí tem tudo. Primeiro, caderno de desenho é esse. Esse daqui é um caderno pra escrever, porque tem linha, ó. Aí esse daqui é pra escrever. Caderno, não é pra escrever. E veio repetido os cadernos. Isso daqui é caderno pra desenhar. Quanto mais, melhor. É, e ainda mais pro desenho, né? Pra desenhar. E os adultos com Tim Hortons, que é o nosso presente de Do dia. aniversário, Exatamente. do mês. É o que eu posso me permitir. É meu mimo dessa semana. E estaremos nos despermitindo esse mês. O Aí bottom. tem esse aqui, da mesma garrafa que tem aqui. Muito legal. E de caneta veio quatro. Meu Deus. Muitas canetas. Haja caneta. Esse daqui. E aí, web amigos, estamos aqui reunidos para mais um encerramento de vlog, né? Vocês sabem que quando eu tô nesse cenário, quando eu tô nessa iluminação, e já é o final de semana, chegou a hora da ablação. Prometo que nas próximas semanas, provavelmente, a ablação vai dar uma diminuída, essa do final, porque, de novo, tivemos um vlog curto. E vocês sabem o porquê, né? Eu tava ocupado fazendo minha apresentação, mas a partir da semana que vem serei uma nova pessoa que não tem apresentações pra fazer. Então, acho que eu vou conseguir registrar um pouco mais da minha semana e ir diluindo os acontecimentos dela pra não deixar tudo concentrado aqui no final. Mas deixa aqui nos comentários se vocês gostam dessa ablação no final, porque eu tenho a impressão de que vocês curtem bastante. Eu tenho recebido muitos comentários, pessoal me chamando no Instagram, no WhatsApp pra conversar, e eu sinto que vocês gostam desse tete a tete que a gente tem aqui. Tem gente que fala que me ouve enquanto faz a unha, enquanto faz almoço, enquanto lava a louça, e que vai refletindo, vai tendo uns insights. Então, porque eu tenho a impressão, às vezes, que eu sou chato, que eu falo demais, né? Às vezes eu tô aqui com o Rafael, eu termino de falar e falo, nossa, amor, você falou demais, sei o quê. Você ficou 20 minutos falando, mas que eu gosto de dividir minha vida com vocês. Só que como é a minha vida e eu já passei por todos esses acontecimentos, às vezes eu paro pra pensar e parece que eu tô me repetindo no que eu já falei, né? Mas talvez pra vocês seja a primeira vez que estão ouvindo isso, e talvez tenha, sei lá, alguma reflexão que seja útil na vida de vocês, né? Que ressoe de alguma forma com a vida de vocês. Mas vamos lá, gente. O que a gente teve de, assim, digno de comentário nessa semana? Certamente foi a minha apresentação de doutorado, né? Inclusive, eu não mostrei ela pra vocês. Eu vou fazer um take, talvez... Bom, tive uma ideia aqui, eu vou mostrar ela antes de inserir esse vídeo, então finjam que vocês já viram a apresentação, tá? Os slides. Mas olha aqui o texto, né, que eu escrevi para apresentar. Ó, muita coisa. E como eu contei para vocês, acho que foi na quinta-feira, quando eu tava voltando da aula, em países de língua francesa é muito comum a gente escrever essa apresentação. Então, por exemplo, eu escrevo aqui, ó, slide. Eu coloco exatamente bonjour à toutes et à tous. E aí eu coloco slide, porque enquanto eu tô lendo a apresentação, o meu dedo já tá ali clicando automaticamente para avançar o slide. Então, eu acho que isso ajuda muito, porque não é a minha língua materna. Então, por mais que eu domine o idioma, que eu me sinta seguro no idioma, cara, é um assunto muito complexo, tem muitas nuances. Eu não posso ficar eternamente falando ali, né? Causa um certo desconforto em mim. Todo mundo me olhando e eu sem saber o que eu vou falar, eu buscando as palavras. Então, eu prefiro ter esse trabalho antes e no dia
é showtime, sabe? É só apresentar, é responder dúvida, é ser o mais claro possível, ler com uma dicção boa, com calma. Então, acho que isso ajuda muito. No final, eu anotei algumas coisinhas que meu orientador pontuou, dúvidas que as pessoas tiveram, mas foi um sucesso, como eu comentei com vocês, foi muito bom encerrar esse ciclo de disciplinas. No doutorado, já comentei isso em outros vídeos, aqui na UDM, a gente tem que fazer 5 disciplinas no total. Você tem a liberdade de escolher as disciplinas que você vai fazer. O seu orientador normalmente não dá pitaco, pelo menos na filosofia é isso, né? E eu tô na minha 5ª disciplina, justamente. Essa é a minha última disciplina. Então, quer eu fique, quer eu não fique, é a minha última disciplina, de toda forma. Então, foi a minha última apresentação, assim, nesse ciclo, nesse primeiro ciclo, que são as disciplinas. Eu tô muito feliz por ter encerrado ele muito bem. No dia seguinte, eu recebi um e-mail do meu orientador dizendo assim: oi, Rafael, eu queria só te parabenizar de novo pela apresentação. Foi excelente e eu acho que você tem tudo necessário, tudo que é necessário pro trabalho final. Então, assim, acho que você pega o essencial das suas notas, né? Isso daqui. E transforma isso num trabalho final. O que é ótimo do ponto de vista de carga de trabalho, porque isso significa que eu estou com a faca e o queijo na mão para chegar em abril, só fazer uma edição desse material, deixar ele mais num formato não tão oral, mas mais acadêmico, assim, escrito, e mandar para ele como trabalho final. Ele tem que aprovar o trabalho final, então o meu meio que já está aprovado. E, obviamente, isso se soma aquilo que eu já comentei com vocês também, que ele implicitamente, né, indiretamente, ele tá me dizendo para terminar o doutorado, né, eu tô vendo que ele quer que eu termine. Em aula ele comentou, né, a apresentação foi muito boa, e eu reforço o que eu te disse na semana passada, que você tem condições de terminar a sua tese em 2 anos, se você tiver bolsa, e se concentrar só nisso. Olhando o que você fez para uma apresentação de seminário, obviamente você conseguiria terminar escrever essa tese em um tempo relativamente curto, e daí você vai fazer medicina, vai, né, ser feliz fora da filosofia, se você quiser. Mas guardando o título de doutor, né? Tendo o título de doutor, que vai te abrir muitas portas. Aí eu olhei pra ele e ele falou: mas se você não quiser, eu entendo. Eu entendo todas as circunstâncias. Então, assim, ele é um fofo, eu tô muito feliz em ter sido dessa forma. Como eu comentei 1 milhão de vezes com vocês também, eu adorei, assim, o tema da apresentação, né? É um tema, ele tá muito próximo do meu tema de pesquisa, até por isso eu escrevi tanto, falei tanto, né? Eu escrevi 13 páginas, mas com essa formatação aqui acho que deu 16, porque eu deixei a letra um pouco maior, para eu poder ler com mais facilidade, né? Mas, assim, foi gostoso o processo de criação. Eu escrevi meio, ai, que saco. Isso aqui, enquanto eu tava fazendo, eu me animei, tanto que eu coloquei uma análise de uma doença neurológica. Enfim, sabe? Tô refletindo sobre tudo isso e isso já faz a ponte pro nosso segundo assunto, que é justamente como foi a minha semana em relação a essas indecisões, em relação a essas coisas que estão na minha cabeça, que eu venho explorando com vocês toda semana. E essa semana eu meio que tô num estado de contentação, sabe? Eu acho que tudo isso que o meu orientador falou, tudo isso que eu senti, tudo isso que eu senti escrevendo a apresentação, vai pro mesmo caminho, que é um caminho de que agora, neste momento, 14 de fevereiro, eu não tenho muito o que decidir. Não existe nenhuma decisão a ser tomada agora, né? E ficar pensando que eu tenho que tomar uma decisão agora, né? Tipo assim, não, vou por medicina. Não, vou terminar meu doutorado. Só vai me trazer ansiedade. Não tenho o que eu fazer agora, né? Eu prometi que eu ia terminar o trimestre de inverno. As disciplinas lá de biologia, química, só começam em maio. A resposta das bolsas só vem no final de abril. Então, assim, não tem o que ser feito nesse momento. E ficar pensando nisso, querer tomar uma decisão agora, só vai me gerar frustração, ansiedade. Então, né, eu tô contentado. Eu tô absorvendo tudo isso, mas seguindo minha vida, fazendo o que precisa ser feito, um dia de cada vez. E no momento oportuno, que vai ser ali no final de abril, essa transição do inverno para o verão, né, o trimestre de inverno para o verão, aí sim, alguma decisão vai ser tomada, né, de como vai ser o rumo das coisas, tudo muito pautado se eu vou receber uma bolsa ou não, né? Então, quando chegar a hora,
direi pra vocês como vai ser, mas eu ainda não esqueci de que eu prometi um vídeo falando da medicina aqui, né? Muita gente tá curiosa para saber como funciona o curso de medicina aqui, como funciona a seleção, por exemplo, o processo de admissão em medicina, como é a profissão aqui, né? Como é o dia a dia, não que eu conheça em profundidade, né? Mas pelo menos trazer para vocês um pouco das pesquisas que eu tenho feito, das conversas que eu tenho tido, né? Inclusive com aquele amigo não, né? Colega de doutorado que é médico aqui, que nasceu aqui, se formou aqui, trabalha aqui. Então eu não esqueci que eu tô devendo isso para vocês. E eu quero muito fazer isso na semana que vem, numa luz mais bonita, num cenário mais bonito, que não seja nesse falatório aqui com a minha estante de fundo, sabe? Então, mas não esqueci disso. Acho que tem muita gente interessada, talvez alguns brasileiros que queiram vir estudar aqui, né? Eu acho que o Quebec tem um dos cursos de medicina mais baratos, assim, do Canadá. Porque, enfim, o preço é o valor de qualquer outra graduação. Então, não tem uma diferenciação entre sei lá, uma graduação em História, uma graduação em Engenharia Civil, uma graduação em Direito, uma graduação em Medicina, uma graduação em Letras, Literatura, Cinema, enfim, todas custam a mesma coisa, porque você paga o valor de créditos. Então é interessante, né, para quem quer vir estudar aqui. Claro, isso se você for residente permanente, né? Se você for aluno internacional, você vai pagar o valor de aluno internacional, que vai ser o mesmo para qualquer curso, só que muito mais do que os residentes e os cidadãos canadenses pagam. Enfim, quero trazer essas informações para vocês e também mostrar o processo de preparação para minha possível candidatura, né? Tem os documentos que eu preciso reunir. A partir da semana que vem, eu montei um cronograma. Vou tentar deixar a imagem dele aqui para vocês, de um estudo preparatório que eu farei para as aulas preparatórias. É coisa de doido, mas eu acho que é necessário porque faz muito tempo que eu saí do ensino médio, né? Eu me formei em 2014, ou seja, faz 12 anos que eu saí do ensino médio, né? E que eu nunca mais vi química, balanceamento de equação, fórmula de aceleração, trigonometria. E olha que no ensino médio, apesar de eu ter uma relativa facilidade, eu também estava meio de saco cheio com tudo, então eu prestava atenção, assim, malemar. Então, eu falei, cara, eu preciso, pelo menos, ter uma ideia do que eu tô fazendo para chegar ali e isso ser relativamente um pouco mais fácil. Por quê? Porque eu vou estar fazendo negócio em francês. Então, além de ser um negócio que eu não vejo há 12 anos, eu tô fazendo em outra língua que não é minha língua materna. Então, é um desafio dose dupla. Daí eu falei, eu acho que eu vou fazer isso, eu vou estudar um pouquinho cada dia até maio, porque quando eu chegar, eu consigo me concentrar em resolver exercício, em tirar dúvida, até porque vai ser um trimestre intensivo, então eu preciso focar em 1 mês e meio, tirar notas boas que vão contar para admissão em medicina, né? Se eu resolver, de fato, fazer isso agora. Então, assim, eu acho que vai ser legal compartilhar isso com vocês, mostrar esse processo, incentivar algumas pessoas que já me contaram que também estão ali pensando em fazer medicina. E vai ser tudo, gente. Vai ser tudo. Acho que semana que vem eu já vou estar mais estável também. Fazer exercícios tem me ajudado muito, assim. Esses dias que eu consegui ir na academia, eu consegui ter uma constância e um compromisso comigo mesmo, ajudaram muito, 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 muito. Às vezes eu subestimo um pouco os exercícios físicos, porque eu não gosto, sabe? Eu não gosto de ir na academia, eu já aceitei isso. Aí a pessoa fala, não, é só você ir um pouco, é só você insistir, que chega uma hora, você vai gostar, você vai aprender a gostar. Gente, não funciona, não dá. Eu tive um momento em que isso funcionou, assim, 60%, né? Porque eu tinha muitos amigos na academia, então era um lugar de socialização, mas foi isso aqui para eu desistir e odiar de novo. Então, não dá pra mim. Eu gosto muito de atividades dinâmicas. Eu já lutei taekwondo no Brasil. Mas, enfim, aqui até tem aula. Na UDM, inclusive, tem aula de taekwondo. Mas é à noite. E é o horário justamente em que eu dou mais aulas, sabe? Que eu tenho um horário mais concentrado. E se eu não desse aula à noite, eu precisaria dar aula de manhã. Eu precisaria jogar esses alunos pra amanhã. Porque são alunos que normalmente trabalham num ritmo mais fechado. Então, não conseguem fazer aula à tarde. E aí de manhã é o horário justamente que eu estudo. Então não dá, né? Não dá pra eu abrir mão de estudar pra lutar taekwondo. Complicado,
mas seria bem mais legal, assim. Eu sinto que é um esporte que move mais o corpo, que te engaja mais. Existe muita disciplina, muita concentração. Então, você trabalha não só o corpo, mas também a mente, a sua atenção, né? A sua resistência, a sua força de vontade, porque tem uma hora que dá vontade de desistir. É uma coisa que combina bem mais comigo. Ou então dançar, não sei. Mas a academia, ficar ali puxando ferro, não gosto. Mas eu sei que é importante. Eu sei que, por exemplo, é de graça, porque tem uma academia aqui no meu prédio. Então é só colocar a roupa, descer o elevador, atravessar a garagem e ir pra torre que tem academia. Então não me custa nada. Não passo frio, não tem que sair no frio, não tem que sair na neve. Ou seja, são poucas desculpas para não me exercitar. Principalmente quando eu sei que quando eu não me exercito, quando eu caio nesse sedentarismo, eu como pior. Sabe? Porque a academia, ela me puxa, eu falo assim, cara, eu fui na academia, não vou comer um McDonald's, sabe? Tipo, não vou comer 3 McDonald's por semana. Ou então, eu fico pensando demais e o corpo fica mole, você não tem aquela vontade de fazer nada. Então, eu reconheço que quando eu faço exercício, as coisas andam muito mais. Assim, a minha mente, ela dá uma clareada. Sim, indescritível, sabe? É indescritível o quanto eu consigo pensar com mais clareza, o quanto as coisas ficam mais nítidas, assim, o que eu quero, o que eu não quero. Essa lucidez também que eu tenho, que eu tive essa semana, de que no momento não tem uma decisão a ser tomada, não preciso decidir nada agora. Eu preciso sim considerar todas as hipóteses, ter isso em mente e esperar o momento certo de tomar essa decisão. Gente, é isso. São coisas que quando eu tô na esteira ali, a endorfina preenchendo todas as minhas sinapses nervosas, é nesse momento que vem isso, sabe? Essa calma, essa tranquilidade interior, vem muito disso. Então eu preciso me exercitar mais, fora a questão física também, né? Eu engordei mais de 4 quilos desde que eu vim pro Canadá. Então tá na hora de lutar atrás disso pra, enfim, não virar uma bola de neve. Minha família é uma família que tem predisposição para diabetes, a minha mãe é diabética, minha família tem disposição para obesidade. Eu tenho vários tios e tias que têm diagnóstico de obesidade, que já fizeram bariátrica. Então, assim, é prestar atenção nisso para que não chegue num ponto de ter que controlar com remédio, de ter que ter uma intervenção médica, sabe? Então, eu sempre fico pensando nisso, que enquanto a gente pode fazer de uma forma saudável, de uma forma gradual, que não seja pesada, 1 horinha por dia, né? Tranquilo, também não vou, sabe, perder todo o meu dia, porque eu fiquei 1 hora na academia, 1 hora que às vezes a gente perde vendo Reels, respondendo mensagem no WhatsApp, entendeu? Então, acho que a gente pode aproveitar de uma forma mais mas, sei lá, não quero falar produtiva, porque a gente não tem que ser produtivo o tempo todo. Mas, enfim, aproveitar de uma forma melhor, sabe? E ser uma versão de nós que nós gostaríamos de ser e teremos orgulho de ser. E eu acho que é isso que eu preciso colocar na minha cabeça. E ajeitar mais a minha rotina, sabe? Ter um horário pra acordar. Às vezes eu acordo e eu fico lá com a Paloma e eu rolo na cama. E acho que um dia ou outro fazer isso tudo bem. Mas às vezes eu consigo acordar no horário, sei lá, eu boto meu despertador 7 horas, eu acordo 7 horas. Só que quando eu fui ver, aí eu fui responder mensagem, eu fui ficar com a Paloma. Quando eu vejo, já é tipo 8 horas, 8h30. Eu fico, caramba, sabe? Eu já poderia estar voltando da academia, tomando banho, indo estudar. Então ainda me falta essa disciplina de conseguir acordar no horário, não desligar o despertador e ficar enrolando na cama, ou então ficar colocando soneca, sabe? Modo soneca, mas despertou, acordei, levantei, escovei o dente, coloquei a roupa de academia, passei um café, tomei um café, desci pra academia, voltei, tomei banho, vou estudar, sabe? Descanso meia horinha e tal, e bora. Então eu preciso ser um pouco mais, como eu posso dizer, ser um pouco mais rígido comigo mesmo nesse aspecto de não ficar procrastinando, não ficar enrolando e fazer o que tem que ser feito. Mas olha, é difícil, viu? Porque eu não sou uma pessoa nada matinal. Então, pra mim é uma tortura ter que acordar tão cedo. Eu preferiria acordar um pouco mais tarde e fazer essas coisas mais tarde. Só que eu não posso, porque eu preciso dar aula, né? Eu começo a dar aula à 1 da tarde aqui do Canadá, que são 3 da tarde no Brasil, né?
Então, se eu não organizar a minha rotina até meio-dia, por exemplo, que é a hora que eu preciso parar para almoçar, né, ter aquela pausinha pós-almoço, né, de fazer a digestão, não ficar, porque depois eu vou ficar sentado, aí você come muito, fica sentado, não dá certo, né, você fica com aquele incômodo, assim, pós-refeição, então eu gosto de ter uns 20 minutinhos ali para descansar, eu assisto alguma coisa no YouTube, outros vlogs de outros YouTubers. Então, se eu não fizer isso até meio-dia, fica complicado. E aí, vejam, né? Então, se eu tenho até meio-dia e eu acordo e eu enrolo até 8h30, aí eu vou levantar para tomar café, para ir na academia. Quando eu volto, eu tenho 1 hora para estudar. E às vezes isso não é suficiente, principalmente agora que eu vou ter um cronograma. Na segunda-feira, estudo física, na terça-feira, química. Eu não posso perder, entendeu? Porque, por exemplo, se eu não estudar física na segunda-feira, depois eu só vou estudar na quarta ou na quinta. Então é um dia morto. E não dá pra ser assim, né? Quando a gente tem algum objetivo que é muito difícil, a gente precisa ter um pouco mais de senso de orientação. Então, a minha meta para as próximas semanas é conseguir dormir no horário certo. Isso é muito importante também. Para mim é muito fácil. Como eu sou uma pessoa muito noturna e pouco matutina, é muito fácil eu escapar do meu horário de dormir e falar, não, só mais um pouquinho. Aí eu fico no celular, e aí eu vou dormir 00h15, 00h30. Aí se eu vou dormir 7 horas, porque eu tento sempre dormir no mínimo 7 horas por dia, não vou conseguir acordar às 7, vou acordar às 7h30. Aí eu dou aquela enrolada, e não sei o quê. Então vai virando uma bola de neve. Então tudo começa no dia anterior, que é dormir na hora certa, né? Largar esse maldito celular e fechar o olho e se concentrar em dormir. Então ali por 11, 11h30, ajustar, para justamente eu conseguir descansar, conseguir ter esse sono reparador e acordar sem me sentir cansado, né? Principalmente conforme a semana vai andando e chega na quarta, quinta, sexta-feira, você já tá cansado, aquele cansaço acumulado. E aí você tem uma tendência a perder esses ciclos de sono, enfim, ter mais dificuldade de controlar a sua rotina e vira uma bola de neve. Então, evitar que aconteça essa bola de neve, ser uma pessoa disciplinada comigo mesmo, né, gente? Por último, a última coisa que eu queria mostrar pra vocês é um negócio super fofo que chegou essa semana. Nesse envelope aqui, da Trupanion. Eu já comentei com vocês, não é publi, tá? Queria muito que fosse uma publi, mas não é uma publi, infelizmente. Trupanion, se estiver vendo esse vídeo, por favor, publi, tá? Mas eu postei uma foto, inclusive, no Instagram muito fofa da Paloma, eu vou deixar ela aqui. Porque a gente, já comentei em algum vlog, alguma semana, faz umas 2 ou 3 semanas, que a gente fechou um seguro de saúde para ela. Aqui no Canadá, os cuidados veterinários, né, são muito, muito, muito caros. E a gente não quer, ou melhor, a gente não tem estrutura para uma eventual surpresa, né? A Paloma tem 7 anos, ela fez 7 anos agora. É um cachorro ainda jovem, né? Mas daqui a pouco vai ser um cachorro sênior. Então é hora de. E quando você faz um seguro para um cachorro sênior, e ele já é um cachorro sênior, é muito mais caro. Então a gente achou que valia a pena. Quando a gente foi dar vacina nela, eles ofereceram 1 mês de graça pra gente. E a gente falou, ok, é agora, essa é a nossa deixa para pegar esse mês gratuito e depois já fechar a assinatura por, enfim, né, continuar pagando mensalmente. É a única companhia que nós vimos que cobre até 90% dos gastos que você tiver como veterinários, mas nem todo gasto é admissível. Por exemplo, vacina não é admissível, é realmente só emergência, sabe? Patinha quebrada, comeu alguma coisa que não deveria, descobriu algum tumor, passou mal por Y, sei lá, XYZ, não sei. Mas, e assim, a Paloma é um cachorro saudável, ela não tem nenhuma doença que a gente conheça, né, diagnosticada. Então faz sentido pra gente ter esse seguro, porque é isso. Se acontecer, vai ser algo muito excepcional. Só que são justamente esses momentos excepcionais que te arrancam aqui no Canadá 3 mil, 4 mil, 10 mil dólares. E sim, sério. Se a Paloma quebra uma patinha, né? Vocês viram ela pulando do sofá. Ela pulou do sofá, foi beber água e voltou. Se essa cachorra me quebra uma patinha, escorrega e fratura alguma coisa, de onde eu vou tirar 3 mil dólares para pagar o tratamento dela? E assim, vou deixar a cachorra com a pata quebrada? Não vou, né? Então, assim, seria muito complicado. E aí, agora, a gente tem uma franquia que a gente paga de 700 dólares, que a gente tem ali na nossa reserva. Se acontecer, e o resto, eles cobrem 90%. Então, assim,
alivia muito, né? Alivia muito, fica um valor bem mais manejável pra gente se estruturar e pagar, sabendo que quanto maior o gasto, maior vai ser a cobertura deles, menor vai ser o valor que a gente tem que pagar. Então, assim, vale a pena. E aí eles mandaram esse informativo, né? Esse folhetinho informativo de como funciona. Mas o que é mais fofo de tudo é... Pera, tem duas coisas fofas. A primeira é uma medalhinha aqui, para colocar nela, né? Só que a Paloma não usa coleira, então provavelmente ela não vai usar essa medalhinha. Mas vem com um número atrás, que é o número de cliente dela, né? O número de identificação dela. Caso ela seja perdida e a pessoa vai ver Trupanion, pode ligar para Trupanion e falar: eu achei essa cachorrinha aqui, não sei o que, eles têm nossos dados, telefone, conseguem nos localizar. Aqui a gente tem uma outra medalhinha também da prefeitura, que funciona do mesmo jeito, né? Então, você usa no cachorro e se ele se perder, a pessoa liga na prefeitura, tem o número de identificação. Normalmente, quando ela vai passear, eu coloco na guia dela. Vai que, né, aconteça alguma coisa, mas enfim. Normalmente, a gente sai sempre junto. Ela é um cachorro muito obediente, então mesmo, às vezes, quando eu solto ela, ela sempre tá atenta a mim, ela volta. Mas enfim, é sempre bom. E só que ela não usa coleira, então não sei se vai ser muito útil. Mas achei fofo, achei atencioso da parte deles e muito bonitinho. Mas o que é mais fofo de tudo é o cartãozinho de saúde dela. Então, assim como a gente tem o cartãozinho da Ramkill, ela também tem um cartãozinho de saúde da Trupanion. Os dados estão atrás, então quando eu vou no veterinário, por exemplo, e ela tem que fazer algum procedimento, eu dou o cartão da Trupanion. E alguns veterinários já aceitam diretamente, então você não precisa nem mandar a fatura para Trupanion, eles já conseguem mandar, inclusive o veterinário que a gente leva ela, eles já têm um sistema direto. Com eles, eu nem preciso pagar por exemplo, sei lá, ela quebrou a patinha, e eu tenho que pagar, eu não preciso nem pagar o valor que a Trupanion vai me reembolsar. Já sai direto deles, eu pago realmente só o valor da franquia e os 10% excedentes, né? Dos 90 que eles cobrem, sobra 10%, que eu que pago, então eu vou pagar a franquia, mas esse 10% diretamente, eu não preciso pagar tudo e esperar o reembolso. Então isso ajuda muito, porque, de novo, não adianta, o problema é o mesmo, né? Sei lá, se ela quebra a patinha e eu não tenho 3 mil para pagar, eu vou ter 3 mil para esperar o reembolso, né? Sei lá, tudo bem, vai ser reembolsado no final das contas, mas assim, não tenho, né? O problema é ter o valor cheio em conta. E daí já vale a pena ir num vet que ofereça esse serviço já com essa conexão direta com a companhia. Então gostei, achei fofo, não tava esperando, eles não avisaram que eles iam mandar esse envelope com esses documentos, então achei legal. E é isso, né? Acho que eu comentei no vlog que a gente tá pagando $100 por mês, né? Dá 98, mais ou menos. É um valor que vale a pena, considerando que a Paloma é um cachorro jovem e saudável, né? Não pesa muito no nosso orçamento, mas se acontecer alguma coisa, porque né, a gente nunca sabe quando vai acontecer, e conforme eles vão envelhecendo, cada vez mais suscetível a ter alguma doença, né? Assim como um humano. Então acho que vai ser bom, acho que vai valer a pena, né, gente? Acho que é isso, acho que eu cobri tudo que eu queria dizer para vocês, tudo que eu queria contar. Obrigado pela atenção, assim, que vocês têm me dado. É incrível poder compartilhar com vocês. Eu não esperava que o vídeo da semana passada fosse ter tantas visualizações, assim, né? Bateu mais de 300 visualizações ao longo da semana. Muitos comentários, muitos likes. Então, muito, muito, muito obrigado a todo mundo que tá se interessando por esse rolê da minha vida. É muito esquisito pensar que as pessoas estão, sabe, me acompanhando e estão torcendo por mim. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz, eu fico muito de coração quentinho de saber que a internet, né, nesse momento que a gente tá vendo tanta coisa ruim acontecendo, tantos escândalos, né, a gente vai conseguir construir uma comunidade com esse senso de união e de apoio. Então, muito obrigado a todos vocês que estão me acompanhando, que estão torcendo por mim, que estão demonstrando explicitamente isso aqui nos comentários, no Instagram, no WhatsApp. Espero, né, contar com o apoio de vocês durante muito tempo e poder trazer mais novidades e mostrar mais, agora que eu tô com mais tempo, que eu não tô tão concentrado na apresentação, conseguir trazer um pouquinho mais da minha rotina e dessa minha preparação e da minha possível tomada de decisão, tá bom? Obrigado também para você que assistiu esse vídeo até o final. Como sempre, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, né? E de ativar o sininho para receber as notificações assim que um vídeo novo for publicado todo domingo. Vou comer, vou editar esse vlog
E vou curtir o resto do Valentine's Day com o meu amor. Talvez a gente veja um outro filminho, onde a gente viu um filme muito bom, inclusive, sobre a história de uma transexual japonesa. Se chama This Is I, no Netflix. Muito, muito bom, muito sensível. É uma mistura de drama com musical, assim, conta a história dela, baseada na bibliografia que ela publicou. Muito bacana, muito legal. E então hoje talvez a gente assista mais alguma coisa para terminar essa celebração de Valentine's Day, que começou lá celebrando o aniversário de Manu no churrasco japonês. Uma delícia, muito bom. E vai terminar agora com uma pizzinha e um vídeo, ou um filme, né? Muito bom, muito gostoso. Sábado à noite perfeito, já que não estamos no Brasil e não tem carnaval por aqui, tá bom? Um beijo para todos vocês. Espero que passem uma excelente semana, né? Que todos nós passemos uma excelente semana. E nós nos vemos na semana que vem com mais um vlog aqui no canal. Tchau, tchau!